participando de uma ação onde o intuito maior é melhorar a educação. Exponha-se, aproveite, experimente e compartilhe experiências conosco. Esse material faz parte do projeto piloto Google for Education e GTEDU para fomentar o uso das tecnologias como suporte à educação brasileira. A série de videoaulas que você assistirá é voltada para o uso das ferramentas Google na escola e no seu dia a dia. Olá, tudo bom? Eu sou Marcele. Sou Wellington, nós vamos mostrar para vocês algumas questões avançadas dentro do Google Classroom. Então seremos bem pontuais, apontando aquilo que é um pouco mais complexo dentro do Google Classroom, mas facilita um monte a sua vida. Então assim, presta atenção, porque a parte básica a gente já trabalhou, tem um vídeo à disposição de vocês. E caso vocês tenham qualquer dúvida na parte mais tranquila do Classroom, que é o dia a dia, você pode visitar esse vídeo. Ou então, lá no nosso canal da GetEdu tem vários pequenos vídeos de orientação de todas as ferramentas, incluindo o Google Classroom. Tutoriais ali de 1, 2 minutos que vão tarefa por tarefa, atividade por atividade, menu por menu, explicando o Google Classroom. Pessoal, para acessar o Google Classroom, já que este aqui é um vídeo avançado, nós vamos aqui no Waffle, vamos em Google Classroom e dentro do Google Classroom, já estou logado, lógico, né, dentro da minha tela, Conta institucional. da minha conta institucional e vou acessar o Google Classroom. E aí, dica, né? Como eu tenho muitas turmas, vai lá no Ctrl F e localiza exatamente a turma que você quer entrar. Exatamente. Vejo a turma de teste que nós temos aqui e clico no nome da turma para acessar essa turma, tá? Então nós vamos começar da seguinte forma. Dentro de uma atividade, uma das coisas mais legais que eu tenho é exatamente fazer uso das rubricas para acelerar o processo de correção e também padronizar essa correção. Então imaginem que eu tenha uma atividade que possa ser corrigida por mais de uma pessoa. Para que essa correção ela fique padronizada, né, siga os mesmos critérios objetivos, eu posso fazer isso utilizando uma rubrica. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é exatamente, eu tenho aqui uma redação do Enem que eu preparei e deixei aqui em rascunho. Nós já vimos como fazer isso, né? Então eu deixo aqui no modo rascunho, somente os professores vão visualizar essa atividade quando ela está em formato de rascunho. Se eu quero, eu posso clicar nos 3 pontos e editar essa atividade. Pessoal, aqui eu já fiz toda a construção da tarefa que eu vou colocar a rubrica. Então, para facilitar o entendimento, nós pegamos uma tarefa fazendo uma simulação de uma redação do Enem, tá? Porque aí eu posso usar os critérios objetivos de correção da redação para fazer essa atividade. Então, critérios objetivos de correção. Então, rubrica eu vou utilizar só para a língua portuguesa ou professor de outra língua ele consegue, de outra disciplina consegue adaptar e utilizar as rubricas? Celi, eu estava lendo material para preparar essa aula e a gente tem muitas ideias. Ideias até para um ensino fundamental. Por exemplo, se você está fazendo uma aplicação, qualquer que seja ela, para os teus alunos, e você quer avaliar sobre os desenhos de figura humana, né, DFH, você consegue fazer objetivamente para pegar todos aqueles critérios que a gente conhece dentro da educação infantil, para verificar se a criança está tendo evolução ao desenhar as figuras humanas, você consegue colocar os critérios de avaliação ali dentro. E aí é muito legal, Celi, porque você consegue realmente fazer, enfim, você consegue colocar até 50 critérios.
E aí você consegue colocá-los para, inclusive, outras pessoas fazerem a avaliação, mas usando aquele critério. Então, eu posso, inclusive, adaptar para a educação infantil, letramento também, Sim. trabalhar ali quando o aluno está escrevendo, daquela forma de garatuja é desordenada, eu posso adaptar os meus critérios. Estamos trazendo os critérios do Enem, mas vocês podem também criar os de vocês. Então, vejam só. Aqui, ó, eu trouxe já toda a minha atividade, tá? Então, exatamente qual o Enem, ele tem lá todo o enunciado, faz referência a 2 textos motivadores aqui, então os meus alunos vão ter acesso às mesmas coisas. E olha uma coisa interessante, para facilitar até mesmo o trabalho do estudante, olha o que eu coloquei aqui. Eu coloquei um texto trazendo exatamente quais são os critérios que serão observados para a redação do meu estudante. Então, estes critérios aqui vão estar disponíveis para vocês. Na verdade, estão disponíveis no site do INEP, né? São os critérios utilizados para a correção das redações no Enem. Nós vamos deixar isso disponível para o material de vocês. E vejam, o que tem aqui dentro é uma tabela com cada uma das competências observadas na correção do Enem. Então, eu tenho a competência 1, demonstrar domínio da norma culta da língua escrita, e eu tenho ali as 5 competências e os respectivos critérios para a observação disso. Então, por exemplo, se o aluno demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ele vai ter 0 nesse critério. Se ele demonstra domínio precário, 40, demonstra domínio insuficiente, 80, e assim sucessivamente até atingir 200 pontos, aonde ele domina e não comete nenhum erro de ortografia. Nós vamos colocar todos estes critérios lá dentro da correção, dentro da rubrica, para que os professores executem a correção. Mas esse documento, ele foi colocado aqui justamente para que os alunos saibam como eles serão avaliados. Bom, essa é uma dica interessante para quem faz as rubricas, para quem faz uso das rubricas. É legal deixar isso publicitado. Vocês vão ver que para o aluno aparece essa publicidade, o aluno vê ali quais são os critérios, tá? Bom, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho todas as configurações normais e eu tenho a parte de rubrica, com o sinalzinho de mais. Esse sinal de mais é para incluir a rubrica. Bom, aqui eu tenho a possibilidade de criar uma rubrica do zero, de reutilizar uma rubrica que já foi aplicada em uma outra tarefa. Da mesma forma que você reutiliza as atividades, você também consegue reutilizar rubricas. Fácil, né, Isso é maravilhoso, porque na hora de configurar a rubrica, acho que é a parte que dá um pouco mais de trabalho no Google Classroom. Então, se eu já fiz isso uma vez, eu consigo reutilizar para todas as atividades que eu precisar utilizar essa mesma rubrica. E uma coisa que não existia e eles implantaram agora, Célia, é a possibilidade de você importar essa rubrica de uma planilha. Então, como é mais fácil você ir preenchendo a planilha do que você ir colocando os campos, nós vamos mostrar isso para vocês, talvez trazendo da planilha dê menos trabalho, tá? De uma maneira bem rápida, eu vou começar uma rubrica aqui como se fôssemos fazer do zero, tá? Então eu vou criar uma rubrica. Então veja, ele me faz algumas perguntas aqui. Então eu posso ou não usar pontuação. Eu posso usar os critérios, mas deixar isto sem pontuação, para que o meu corretor, né, a pessoa que esteja fazendo a correção, aplique uma pontuação, tá? Não é tão objetivo assim, mas é possível. Eu posso fazer a classificação crescente ou decrescente, ou seja, do menor para o maior ou contrário,
E agora eu vou começar a fazer a minha rubrica. Só para que vocês entendam como é que isso funciona, eu vou vir aqui naqueles critérios que eu mostrei para vocês e eu vou copiar aqui, ó. O meu primeiro critério é essa competência 1. Eu venho aqui e coloco a competência toda, tá? A descrição do critério, essa competência, ela diz respeito à parte de ortografia. Então eu coloco aqui a descrição do critério. Para o aluno vai aparecer o título, né? Vai aparecer o título. E agora eu vou entrar com essa parte de cada um dos critérios que serão analisados. Então, vejam, eu vou vir aqui, ó, a pontuação é 0, então aqui, ó, pontos, eu coloco 0. O título deste nível, aqui eu vou copiar aqui, ó, demonstra desconhecido e vou colocar aqui insuficiente. Insuficiente, ou seja, é a minha gradação, tá? Então vejam só, e a descrição desse nível insuficiente é exatamente demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ok? O que eu faço depois disso? Eu vou criar o próximo. E aí eu venho aqui para a próxima pontuação, 40. Então eu venho aqui, 40. Venho para a minha próxima gradação. Então, se era insuficiente, agora eu vou para razoável. Não sei, podemos colocar aqui. Depois eu pego as descrições certinhas. Mas olha só. Então, a primeira, 0, insuficiente. E demonstra desconhecimento. Agora eu tenho 40 pontos, razoável. E eu coloco a próxima gradação, que é demonstra domínio precário. E eu vou preenchendo isto com todos aqueles critérios que já estão organizados para mim, tá? Para que nós não tenhamos essa necessidade de criar um a um, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar isso aqui, vou fechar isso aqui, descartar, e vou trazer a rubrica de uma tarefa. Vocês já entenderam o processo de criação, tá? E eu vou importar de uma planilha que já está preparada e vai estar disponível também para vocês. Então nós vamos deixar disponível o documento de texto da rubrica, mas também vamos deixar a planilha, tá? Até para que você possa montar essa planilha, montar outras rubricas utilizando essa planilha como modelo. Isso, os arquivos estão aqui passando ao gg.gg para vocês. Ok? Então aqui, modelo de rubrica, foi o último documento de planilha que eu abri, então ele já apareceu aqui nos meus recentes, adiciono e ele está carregando aqui. E olha o que acontece. Aqui, ó, o que nós estávamos preenchendo, tá? Ó, 0, sem rendimento, demonstra desconhecimento da modalidade formal. 40, insuficiente, demonstra domínio precário. 80, razoável, demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita. 120, 160 e 200. Então eu tenho a gradação, tá? Isso não quer dizer que eu importei e eu posso deixar desse jeito. Se eu precisar, eu posso manipular aqui os dados. Posso editar, Posso tá? editar. Posso editar aqui do jeito que eu quiser. Próximo critério está aqui embaixo, ó. Competência 2, compreender a proposta da redação. Isso aqui, a descrição do critério, é o tema. E aí eu venho de novo com todas as gradações e coloco ali. Olha que interessante. Para todos, ele foi graduando aqui até 200 e como são 5 temas, ele já identificou que a nota máxima é 1000, tá? Então, cada tema tem um peso ali de 200 pontos dentro da minha graduação completa. Bom,
terminei isso aqui, ó, preencheu, a planilha estava feita, né? Já trouxe ali os meus 5 critérios de avaliação, minhas 5 competências a serem avaliadas com os seus respectivos critérios, tá? Clico em salvar e pronto. Está feita a minha rubrica com 5 critérios, 1000 pontos, tá aqui. Quando eu crio a atividade, criar atividade, vamos ver como é que aparece isso aqui para o estudante? Então, vou redação do Enem, vou clicar aqui em ver a atividade. Vamos ver aqui são os alunos que estão atribuídos a esse trabalho. Eu vou clicar em instruções. Instruções, além de todas as questões que aparecem lá nas instruções, olha quem apareceu aqui para o meu estudante. A rubrica. Então, se o meu estudante clicar aqui, ele vai ter acesso à rubrica também, tá? No documento, eu posso fazer observações, como ele se sair melhor na série, naquela avaliação, respeitando algumas características da rubrica. Mas a rubrica objetiva também vai aparecer para ele, tá? Então, nós vamos mostrar agora como isso vai aparecer para o estudante e depois a gente volta fazendo a correção da rubrica. Vamos. Então, estamos aqui na visão do aluno. Eu já estou no Google Sala de Aula. Já aparece aqui, olha, para mim, a atividade que eu tenho que entregar, redação do Enem. Posso entrar diretamente pela atividade. Aí, olha que interessante. Eu preparei todo o material, todas as informações, mas eu não deixei um arquivo de modelo para que a aluna faça essa atividade. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que criar no Google Drive dela um documento e fazer a atividade e depois anexar esse documento na tarefa. Isso. Então, inicialmente o aluno vai verificar aqui, ó, quais os critérios que o professor configurou, né? Então, aqueles critérios que nós configuramos lá, olha, as competências estão todas aqui. Essa aqui é a visão do aluno. E ainda não tem nota, então os quadrados não estão marcados. Vou adicionar aqui a minha redação. Então, venho adicionar, vou adicionar um documento e já vai criar o documento aqui dentro da sala de aula para o aluno. E olha que legal, como ela fez por dentro da atividade, ela não foi no Google Drive, notem que o nome que aparece aqui já é o nome dela relacionada à tarefa que estava sendo solucionada. Isso, então, fiz a minha atividade aqui. Nossa, você foi muito rápida. Enquanto você estava falando, eu já fiz rapidinho. Ah, tá. Agora eu vou entregar. Poderia fazer por aqui ou ir lá na sala de aula. Ó, já adicionei, vou entregar. A partir daqui, o aluno perdeu o acesso de edição, a não ser que ele cancele o envio, e o professor já pode fazer a correção dessa atividade. Prático. Bom, Wellington, agora já respondi a tarefa como aluno. Estamos aqui novamente na visão do professor para mostrar como fica a tarefa corrigida. Na verdade, para mostrar como nós vamos corrigir. fazer a correção. E olha só, eu estou com a atividade em tela e ele já me mostra aqui, ó, que dos 4 alunos que eu tenho na turma, 2 já me entregaram. Dos 6 alunos, 2 já te entregaram, 4 ainda não. Isso, exatamente. Dos 6 alunos, 2 me entregaram, 4 ainda não. Obrigado. Aí, se eu clico sobre os números, ele vai me levar para a tela da tarefa
para que eu veja exatamente quem são os alunos que já entregaram, tá? Então eu vejo aqui, ó, que a Marcele e o Wellington entregaram. Porém, olha o que eu quero fazer antes de fazer a correção. Aqui nós já poderíamos entrar na correção e fazer uso das rubricas, tá? Mas antes de entrar nessa correção, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a minha atividade, porque eu esqueci de fazer uma configuração que eu acho que vai ser interessante para a gente. Então, a qualquer momento vocês podem editar uma tarefa já postada e fazer essa alteração. No caso aqui, nós vamos ativar o relatório de originalidade para verificar se por um acaso o aluno copiou aquela redação de um outro lugar. Então, olha só, o que nós vamos fazer. Pela versão gratuita, nós temos a possibilidade de ver 5 atividades por turma, ok? Então, a versão gratuita do Google Workspace for Education, ele disponibiliza até 5 verificações gratuitamente nos documentos dos estudantes. Mas 5 verificações a cada 30 dias, né? Então eu posso utilizar naquela turma 5, depois passou os 30 dias, eu passo de novo, eu posso utilizar em outra atividade o relatório de originalidade, tá? Não é porque a versão limitada só dá direito a 5, que eu só posso usar 5 vezes durante o ano. Tá? Então cliquei em OK, ele está aqui verificando, clico em salvar. E agora eu posso fazer a minha correção utilizando aqueles meus critérios de rubrica, tá? Então eu venho aqui, entro novamente na atividade, eu tenho aqui os 2 alunos que me entregaram, eu clico no nome da aluna e ele já me leva para o painel de correção, tá? Deixa eu tirar aqui o título para que nós possamos ter mais espaço. Então, eu vou começar a fazer as minhas correções. Olha como passa a ser simples o trabalho da correção. Eu venho aqui para a minha primeira rubrica. Se eu tiver qualquer dúvida aqui em como funciona essa rubrica, eu vejo aqui, ó, excelente, demonstra excelente domínio, ou seja, eu vejo todos os meus critérios, tá? Mas como eu já tenho esses critérios de cabeça, já sou um corretor já com tarimba nisso aqui, então li o texto e eu achei que a Marcele merece 200 pontos aqui na parte de ortografia. A próxima competência significa, né, eu tenho normalmente o texto ali das competências, eu tenho aqui a parte de tema. E aí eu acho que a Marcele não foi tão bem e eu vou dar 120 pontos para ela. E ele já vai fazendo ali o somatório de quanto a Marcele vai ter ao final desta redação. Então eu vou colocar aqui as pontuações de acordo com cada competência e ao final ela vai ter a pontuação total, tá? Então a pontuação total aqui é de 760 pontos em 1000 possíveis, ou 76 em 100, porque nós colocamos pontuação lá na minha tarefa. Então veja, ele já faz um depara e organiza. Como eu não coloquei minha atividade valendo 1000 pontos e sim valendo 100 pontos, ele já alterou ali para que correspondesse ao total de pontos que eu tenho percentualmente na minha tarefa. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso devolver essa tarefa, mas eu posso ir para a próxima, que é o texto. Opa. Deixa eu ver quem me entregou mais. Você pode clicar aqui. Eu posso vir aqui e ver para quem foi entregue, né? Então aqui, ó, o Wellington também me entregou. Entro na correção do Wellington e faço da mesma forma, tá?
coloco aqui as pontuações que o Wellington teve. E aí o Wellington teve aqui na pontuação 76 também não, deixa eu... 800. Eu saí melhor que você, foi. Tá bom, tá bom. É porque eu demorei mais tempo, você fez muito rápido aquela redação, tá? Entendi. O que acontece? Finalizei essa correção aqui utilizando as minhas rubricas. Eu posso vir aqui agora e devolver vários. Então fiz duas correções, devolver vários. Ele me seleciona ali, me aponta quem são os que ele já pode devolver. Eu posso selecionar ou não isso aqui. Clico em devolver. E aí, lembrando que essa devolução pode ser feita aqui diretamente pelo documento ou lá pelo Google Sala de Aula. Tá? Já fiz a devolução. Agora a gente não observou uma coisa. Olha só. Aqui eu tenho o meu relatório de originalidade. E ele me aponta aqui a situação. Se tem plágio ou não. Tá? Então eu clico e ele faz uma verificação. Tá vendo aqui, ó? Verificando se há plágio. Verificação, ela é feita não só na web, mas também nos arquivos que estão no Google Drive da instituição. Opa! Olha só, gente. Quando eu fiz aqui, ele está colocando que 2 trechos foram sinalizados como uma possibilidade de plágio. O que eu faço? Clico aqui em OK, para que a gente abra o relatório. E ele me aponta aqui, olha, nossa, 2 trechos. Porém, vejam, os 2 trechos significam 80% do meu documento, tá? De fato, esse texto aqui é uma redação do Enem de um aluno que nós copiamos e colamos em um documento em branco. Então, funciona, ele foi lá, verificou que esse documento está realmente publicado na internet e que tá aqui, ó, tá exatamente o texto de onde foi tirado isso aqui, que é o Escreva Online, né? Um site que faz a correção de redações de estudantes. Então, se o seu estudante ele retirar um texto, mesmo que ele altere algumas palavras, o teste de originalidade vai apontar que aquele texto tem ali a possibilidade de ser uma cópia, tá? E vai te dar o endereço para que você verifique de onde aquilo foi retirado e verificar todo o documento que está publicado na web. Legal, né? Muito bom. Excelente essa parte de rubrica, de relatório de originalidade. Na verdade, ele pegou os 100%, ó. É porque aquele primeiro trecho ele trouxe aqui, trecho, assim. Aí o segundo trecho está aqui embaixo, ó. Ou seja, ele entendeu que 100% do documento... Ou seja, você não está com nada na escrita, deu a nota aí maior para você, mas você copiou tudo, Wellington. Olha aí. Para ter o exemplo. Coisa boa, tá? Então, pessoal, o documento de originalidade, a habilitação dele é exatamente dessa forma. E, por exemplo, se eu quisesse verificar o documento da Marcele, bastaria eu ir lá na Marcele e, da mesma maneira, eu tenho aqui o verificar plágio, originalidade, tá? Então, se eu clico aqui no da Marcele, ele também vai fazer a mesma busca e vai fazer a mesma localização, porque o da Marcele... Mas aí, eu já atribuí nota. Naquele caso, eu posso voltar atrás e atribuir outra nota? Posso. Zero, porque copiou tudo. Sem problemas, eu posso vir aqui agora no Wellington e a nota que estava utilizando aqui, eu posso simplesmente
editá-la e colocar aqui como um 0 e falar aqui no comentário: infelizmente, houve cópia. Procure-me para conversarmos. Ponto. Ok. E aí, posto e vou devolver novamente. Opa. Vou devolver novamente essa situação, tá? E aqui, olha, pessoal, a nota anterior, ele me aponta que era 80, tá? Mas caiu no plágio. Passou agora para 0. Dançou. Ok? Então, agora vamos mostrar a parte de configurações do Google Sala de Aula para eles. Ok. Pessoal, bem importante, o que acontece? Quando você está no Google Sala de Aula, você tem uma parte que não é a configuração da sala, e sim a configuração do aplicativo. E nessa configuração do aplicativo, você define algumas coisas interessantes. Por exemplo, se você quer receber todas as mensagens que chegam ou que são disparadas, né, pelo Google Sala de Aula. Você pode falar o seguinte, que nem todas as turmas você quer receber as mensagens do Google, né? Algumas você quer suprimir. Como é que eu faço isso? Bom, corrigimos as atividades. E o que eu faço, Wellington, com as notas que ficam aqui registradas no Google Sala de Aula? Célia, duas possibilidades. Primeiro, se o teu Google Classroom ele está já configurado junto com um sistema de gestão acadêmica, né, e existe essa possibilidade, essas notas já vão direto para o aluno, tá? Então, se existe essa compatibilidade ali, os sistemas já estão conversando via API do Google, então fechei a nota, essa nota já foi lançada no SGE, tá? Caso não exista essa conversa entre sistemas, eu posso alimentar o sistema manualmente ou eu posso preparar uma planilha para que esse sistema receba essa informação, tá? Ou seja, se o professor fez todas as atividades dele aqui na sala de aula, depois ele não precisa mais lançar nota um a um na planilha, olhar um por um. Ele consegue, pelo Google Sala de Aula, puxar e gerar uma planilha de notas com todas as atividades que foram feitas aqui e as respectivas notas dos alunos. Olha só, quando você está na turma que você quer gerar as notas, basta que você entre em qualquer uma das tarefas, qualquer uma das atividades. Então eu tenho aqui a atividade que nós acabamos de corrigir do Enem, tá? E nessa atividade, assim como em qualquer outra atividade, eu vou ter aqui no canto superior direito uma roda dentada. Nesta roda dentada aqui, eu vou ter algumas possibilidades. Que possibilidades são essas? Copiar todas as notas para o planilha Google, fazer o download de todas as notas em CSV, então em itens separados por vírgula, ou fazer todas essas notas, fazer o download também de todas essas notas em CSV, tá? Então eu tenho essas três possibilidades aqui. Se eu quero, para mostrar para vocês, eu vou copiar todas as notas para o planilha Google. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma planilha nova e vai trazer para mim todas as minhas tarefas juntamente com seus respectivos donos, né? Então, inclusive com o e-mail do aluno, né? Tem o nome do aluno, o e-mail dele, aqui virá cada atividade, o título que eu coloquei em cada atividade e a nota correspondente a cada atividade. Exatamente. A única questão que às vezes pega aqui pra gente é porque essa planilha ela vem configurada com padrão americano. Então, você tem aqui
no nome do teu aluno, começa pelo sobrenome para depois vir para o nome, tá? Outra coisa que pega é porque ela não é auto-atualizada, né? Toda vez que eu quiser pegar as notas da sala de aula, eu preciso gerar uma nova planilha. Exatamente. Eu tenho aqui uma fotografia da situação atual do meu estudante, tá? Se eu publico amanhã uma tarefa, essa tarefa não vai entrar na planilha que eu gerei hoje, tá? Então, eu sempre tenho uma fotografia. E aí, olha que interessante. Aqui vão aparecer todas as minhas atividades, todas as minhas tarefas com as respectivas notas. Por exemplo, aquela nota que a gente acabou de dar, né? Para Marcele, 76 e para o Wellington, 0. Certo. Só porque eu copiei. Só que você copiou. Só que você copiou. Tá? Então vocês conseguem ter essa planilha, trabalhar com estatísticas e, num caso de existir um sistema de gestão acadêmica, mas que ele ainda não esteja acoplado, né, lendo automaticamente pela API o Google Classroom, você consegue pegar essa planilha, trabalhar nela e exportar isso aqui num padrão, num formato, na máscara, que esse sistema vai conseguir capturar esses dados sem nenhuma dificuldade. Para chegar nessa parte, eu clico aqui no meu hot dog, naqueles 3 menus, e vou lá embaixo na parte de configurações. Para mim demora um pouquinho porque eu tenho muitas turmas, mas vejam, aqui embaixo eu tenho a parte de configurações. Clico em configurações, ele me traz para as configurações. Lembrem-se, aqui são configurações do aplicativo, não são as configurações das turmas. Cada turma, dentro do card da turma, tem a sua própria configuração. Aqui são as que são comuns para todas as turmas. Então, a primeira coisa são aquelas notificações que eu havia comentado com vocês. E aqui nas notificações, eu tenho a possibilidade de receber notificação por e-mail, eu posso simplesmente desabilitar todas as notificações, tá? Não recomendamos, mas é possível, caso você queira simplesmente desabilitar todas as configurações. Existe uma forma mais fácil, que é lá dentro do Gmail, você criar um marcador específico para receber essas marcações, esses avisos, caso você ache que o seu Google Sala de Aula manda muita mensagem para você. Bom, aqui eu consigo configurar o que eu quero receber. Então, por exemplo, comentários, atividades de outras postagens para as minhas turmas, enfim. Aqui eu posso ligar e desligar cada uma das mensagens que o Google Sala de Aula manda para mim. Por fim, eu tenho a situação de notificações. Eu também posso habilitar e desabilitar essas notificações por turma. Então imaginem que para algumas turmas eu estou só numa manutenção, não quero receber. O coordenador não precisa corrigir o diretor da escola. Exatamente. Ele está na turma, mas não queira corrigir nada, não precisa receber notificação de nada. Posso ir ali e desligar. Ó, dessa turma aqui eu estou como coordenador, não estou como professor, então desligo. Acabou. Não recebo mais aquele monte de e-mails a cada nova postagem de professores e estudantes, tá? Então, essas configurações aqui, elas são referentes ao aplicativo e ele vai mostrar aqui todas as minhas turmas, ok? Configurações bem importantes para que vocês façam antes de ter um monte de mensagens na caixa de mensagens. Feitas as configurações de correspondência, de como o Google Classroom vai tratar ali as informações para você, você pode verificar a questão das turmas arquivadas. Então, virei o ano e eu quero arquivar as turmas. O que é arquivar uma turma? Colocar ela só para o aluno conseguir visualizar o que foi trabalhado ali, mas o aluno não vai poder entregar mais nada. Só um cuidado, pessoal. Cuidado na hora de arquivar a turma, porque se você arquivar a turma,
Você arquiva para todos os professores e todos os alunos que estão dentro dessa turma. Não é só para você. Então, não adianta querer fazer uma limpeza na tua tela ali, achando que isso não se reflete no conjunto, tá? Uma vez arquivada a turma, todos os estudantes e todos os professores param de ter acesso à edição dessa turma, tá? Então, nenhuma atividade será mais postada, nenhum comentário será postado. A turma congela. Como é que eu faço para fazer esse arquivamento? Vamos lá, primeiro eu vou localizar aquela turma que nós estávamos trabalhando. Qualquer professor pode arquivar a turma, mas excluir definitivamente somente o proprietário. Então o arquivamento ele é bem simples. O que eu faço? Localizo a turma que eu quero arquivar, depois de eu ter certeza que ela realmente pode ser arquivada. Eu venho aqui nos 3 pontos do meu card e ele me traz aqui um menu de contexto, onde eu tenho mover, editar, copiar, arquivar e sair. Tá? Então, se eu quiser, eu posso sair dessa turma. Não é o caso, eu vou clicar aqui em arquivar. Clico em arquivar, o que vai acontecer? Ele me avisa, tá? Então não dá se arquivei sem querer, não. Ele te avisa tudo que vai acontecer e te fala, te questiona se você realmente quer arquivar aquela turma. Ele está falando o quê? Se você arquivar uma turma, ela será arquivada para todos. As turmas arquivadas só poderão ser modificadas pelos alunos ou por professores se forem restauradas. Então esse é um processo que permite que eu me arrependa, tá? Ele não é definitivo. Então a turma arquivada pode voltar a ser uma turma aberta. E essa turma será movida para as turmas arquivadas, ok? Então, ele avisa que tudo continuará lá no seu Google Drive. Clico em arquivar. O interessante de arquivar é porque eu congelo essa turma, né, para os alunos antigos, libero aqui espaço visual no meu Google Sala de Aula, mas eu ainda continuo conseguindo reutilizar as postagens. Então, se eu tinha uma turma de 7º ano em 2020, quero utilizar aquela atividade que ficou muito boa na turma de 2021. A turma pode estar arquivada de 2020 que eu vou conseguir reutilizar a postagem, aquela atividade na turma de 2021. Se eu excluir, aí eu perco todo o histórico da turma e os alunos também. Tá? Então é interessante arquivar ao invés de excluir, porque o aluno pode revisitar a turma quando quiser para relembrar algum conteúdo que você aplicou para ele no ano anterior. Gente, olha que maravilha! Imagina um grande portfólio digital onde o estudante ele pode voltar a qualquer ano que ele teve aula. Então ele tem todas as turmas dele arquivadas, ele tem todo o histórico acadêmico dele preservado. Então se ele quiser visitar qualquer atividade, ele consegue, ele só não consegue editar. E aí mas ele vê, ele vai lá nos três tracinhos, hot dog, e eu venho aqui, ó, turmas arquivadas. Clico em turmas arquivadas, esse caminho é igual para alunos e professores. Ele vai carregar, e olha a diferença, a turma quando ela é arquivada, ela aparece ali no título dela como um achurado, tá? Mostrando que ela não está ativa, tá? Essa é uma pista visual e quando eu clico aqui dentro, eu vou ter... Opa, cliquei numa turma de Ipatinga, mas... Não tem problema. Mas olha só, quando eu clico... Cadê a que nós acabamos de arquivar? Cadê o Ctrl F para localizar mais fácil? Aqui. Então, quando eu clico aqui, ele olha me dá aqui, ó, o aviso falando que não está mais disponível, porém, o que eu tenho aqui? Eu tenho todo o histórico das conversas, das atividades e também das pessoas que participavam desta turma. Memória.
tá, pessoal? Então, é muito importante que vocês não excluam as turmas, até porque, uma vez excluída, não tem volta, ok? Mais uma vez arquivada, eu posso clicar aqui em restaurar e a turma volta a ficar ativa e os alunos voltam a conseguir enviar as atividades, os professores vão conseguir criar as tarefas, tá? Então, se eu arquivei por engano, eu posso restaurar. Mas, para excluir, eu preciso primeiro arquivar e depois eu vou lá nas turmas arquivadas e excluo definitivamente. Ou seja, não tem como excluir por engano, porque o processo, ele é moroso, né? Você tem ali etapas. Então, uma turma para ser excluída precisa ser arquivada, para depois ser excluída, e somente a pessoa que gerou aquela turma consegue fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!